Boa noite, professora Giovana. Boa noite, turma. O nosso grupo é o grupo 1, Ecologia. Nós ficamos com o tema História do Ensino de Ciências na Educação Básica no Brasil, do Império até os dias atuais. A educação é um reflexo da sociedade, do contexto político, histórico e cultural em que está inserida, sendo reformulada de acordo com os interesses da coletividade. Como exemplos, podemos citar o grande investimento dos Estados Unidos durante a época da Guerra Fria, na formação de futuros cientistas para garantir sua hegemonia científica, ou os grandes projetos ingleses voltados para o ensino da física, química e biologia, visando preservar a influência da academia inglesa no contexto científico. Krashilk, em 1988, página 55. No Brasil, diversas mudanças no ensino de ciências são observadas ao longo do tempo, sempre influenciadas pelas demandas políticas e sociais. Durante os primeiros séculos após o descobrimento, a educação no Brasil era controlada pelos jesuítas, tendo como enfoque a alfabetização e a catequização. Nesse período, o ensino de ciências era incipiente. Mendes, em 2016, página 55. No entanto, havia algumas iniciativas realizadas fora da escola, como, em 1772, a criação da Sociedade Científica do Lavradio, em 1821, a abertura para o público das exposições do Museu Real, sediado no Campo de Santana, inaugurado em 1818, hoje conhecido como Museu Nacional da UFRJ, localizado na Quinta da Boa Vista. No mesmo período, palestras eram realizadas por cientistas para alguns membros da elite e até mesmo para Dom Pedro II. Esses conteúdos eram publicados em alguns jornais e revistas da época, para que a população tivesse acesso. Em 1837, o conteúdo de ciências foi incluído no currículo do ensino secundário, atual sexto ao nono ano, do ensino fundamental, do Colégio Pedro II, que provavelmente seguia a pedagogia tradicionalista. Em 1946, pelo Decreto Federal de número 9355, foi instalado o Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura, que é o IBSC, na Universidade de São Paulo, tornando o ensino de ciência mais prático e atualizado em seus conteúdos dos livros didáticos. Mas somente em 1950 o ensino de ciência se solidifica no Brasil, ganhando assim uma nova roupagem, pois até então as disciplinas eram ministradas nos modelos europeus, que traziam em seus livros desatualizados com contexto totalmente oposto à realidade do Brasil. Esse período, os influenciadores reformistas internacionais eram presentes nessas discussões, pois tinham interesse por trás dessas temáticas, que mais tarde tornariam uma questão de grande importância para o país. Já em 1961, as aulas de ciências chegam no ensino fundamental e, consequentemente, no ensino médio. E foi nesse período que grandes educadores como Jean William, Benjamin, trazem as suas contribuições e conhecimentos que vão enriquecer o estudo de ciências. Em 1964, houve a instauração da ditadura militar. Nela, o objetivo do ensino era formar técnicos trabalhadores importantes, peças para o desenvolvimento do país, tendo o ensino de ciência papel profissionalizante e descaracterizado. Como já foi visto, com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases, que foi a Lei 4.024, em 1961, as aulas de ciências passam a ser obrigatórias. Nesse período, os conteúdos eles eram transmitidos em aulas expositivas, tornando o conhecimento científico como base absoluta. Já por outro lado, no mesmo período, alguns professores de ciências levaram em consideração as ideias de educadores comportamentalistas, tais como foi o caso do Benjamin Bloom, e as ideias também cognitivas do então Jean William Piaget.
que ele influenciava e muito no construtivismo. Já em 1964, houve no Brasil, a instalação da ditadura militar, que nela o objetivo do ensino de ciência ele passa a ser técnico e trabalhadores eles começam a aprender a ciência, o ensino de ciência para o desenvolvimento do país. Então, o ensino de ciências ele passa a ser descaracterizado. Ele passa a ser descaracterizado porque ele passa a ser um curso profissionalizante. Durante a década de 1970, surgiu a perspectiva de que o aluno deveria experimentar a ciência por meio do método científico, ou o método da descoberta, ou ciência posta em prática para a formação de futuro cientista. Então, está falando o que aqui? Que 1970 possui uma única finalidade, que é promover a melhoria do ensino de ciência a partir de materiais didáticos, certo? E o aluno também tenta imitar o trabalho do cientista, né? Naquela época, a metodologia era muito rígida, devendo obter e discutir resultados para dar uma conclusão. Então, o aluno tinha que ter essa conclusão no final. A sociedade brasileira, para o processo da ciência, critica a formação do professor em áreas específicas, como biologia, física e química, e pede a criação da figura do professor de ciência. Então, naquela época, eles tentam implementar, em 1970, a matéria de ciência, mas foi sem sucesso. Em 1971, mudanças profundas do ensino de ciência surgiram em 1971 com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei número 5.692, que essa lei trata de questões curriculares, Depois ela foi revogada pela Lei número 9.394/96. Essa lei faz parte do currículo escolar educativo, que passa a ser obrigatório durante o ensino fundamental, que é de 1ª a 8ª série. Ao mesmo tempo que o texto legal valoriza as disciplinas científicas, na prática, elas eram profundamente prejudicadas pelo atravancamento do currículo por disciplina, que pretendia ligar o aluno ao mundo do trabalho, que seria os cursos técnicos, Naquela época, os cursos técnicos eram quais? Zootecnia, agricultura, auxiliar de laboratório. Então, aqui eu coloquei para vocês um cientista e os alunos observando, para depois dar o resultado final. Coloquei também para você o ciclo da mudança do ensino, que surgiu em 1971, surgindo a Lei 5.692/71, que foi revogada, e surgindo o ensino fundamental. Durante a década de 1970, devido às grandes crises e discussões sobre o meio ambiente, desenvolvimento não sustentável e o papel das ciências para a sociedade, surgiram os primeiros debates sobre a inclusão das questões tecnológicas e sociais no currículo de ciências, o enfoque CTS, que é Ciência, Tecnologia e Sociedade. No mesmo período, surgiram questionamentos sobre a organização dos currículos. No final da década de 1970 e início dos anos 1980, foram criados projetos para o desenvolvimento de materiais didáticos adequados às novas visões do ensino de ciências, dando ênfase ao processo experimental. Durante a década de 1980, muitas discussões sobre o ensino de ciências foram levantadas, algumas norteadas sobre a visão piagetiana, que é a cognitivista ou construtivista. Nessa vertente, o aluno ele já possui um conjunto de concepções próprias de conhecimento, às vezes até inadequadas para a sala de aula. Nesse mesmo período, surgiram modelos de aprendizagem por mudanças conceituais. Em ambas, o aluno é agente ativo da construção do seu conhecimento. Já em 1996, foi aprovada uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
No ano seguinte, foram criados parâmetros curriculares nacionais. Esses dois documentos, eles instruíam que a escola tinha o papel de formar alunos capazes de exercer plenamente seus direitos e deveres na atual sociedade, que os conteúdos devem ser trabalhados de maneira interdisciplinar e indicando a efetiva inclusão do CTS no currículo. Nesse período, surgiram iniciativas reflexivas sobre a formação inicial e continuada dos professores de ciências, como enfoque nessas novas políticas educacionais. Como visto nos vídeos anteriores, embora seja fato que o ensino de ciências é fundamental, pois envolve tecnologia, sociedade e questões ambientais, até o presente momento esse ensino é tratado apenas como uma questão curricular. A população brasileira ainda padece com problemáticas como desprofissionalização dos professores, carga excessiva de atribuições, escassez de recursos didáticos, faltas de investimentos em pesquisa e na formação de pesquisadores. Tal situação conta com um agravante, o impedimento de atividades mais reflexivas. Infelizmente, nos dias que correm no Brasil, a educação é acometida com os efeitos colaterais das políticas socioeconômicas. Paulo Freire afirma: a educação é um ato político, ou seja, existe um distanciamento entre o ensino das ciências e a sociedade, uma vez que as metodologias, a infraestrutura e as possibilidades de aprendizagem não permitem acesso aos conteúdos científicos adequados e muito menos aproximam as pessoas desse conhecimento. Desejamos aos acadêmicos e acadêmicas boas pesquisas e boa noite.